Vamos estudar hoje o Salmo 61, Oração pelo Rei. Esse é o título não inspirado, não é? O título inspirado é Ao Mestre de Canto com Instrumentos de Corda, um Salmo de Davi. Eu quero falar hoje sobre a bênção da espera. É uma bênção esperar, né? O Gustavo esperou pela Raíssa, a Raíssa esperou pelo Gustavo. E valeu a pena, não valeu? Esperar é dolorido, mas esperar vale a pena. Quando você espera pelo Senhor, sempre vai valer a pena. E após o abatimento, vem o refúgio. De certa maneira, nós lemos isso hoje no Salmo 121, né? Após os votos, vem a recompensa. Tenho que admitir para os irmãos que eu não me lembro se eu já fiz voto na minha vida. Eu acho que eu nunca fiz voto para Deus, né? Mas eu respeito quem faz voto, mas eu acho que são pessoas ou muito levianas ou muito corajosas. Então eu prefiro não tocar nesse assunto aí, porque eu comecei a ficar com medo desse negócio de votos quando eu li Provérbios e eu era bem jovenzinho ainda. Falei, então é melhor não fazer votos. Se a Bíblia diz para não fazer, que é melhor não fazer, é melhor não fazer. Então não vou mexer com esse assunto. Mas vamos contemplar esse assunto, porque talvez alguns aqui façam votos. Eu respeito vocês. Não sejam levianos, sejam corajosos para fazerem votos. E após a perseverança vem a preservação. Vale a pena esperar. Então, após o abatimento vem o refúgio. Às vezes o abatimento nos leva a orar com mais intensidade. Hoje no nosso grupo alguém falou que às vezes a doença mexe com a pessoa na área espiritual. E para nós os crentes, quando nós estamos abatidos, ou a gente para de orar de vez, ou a gente começa a orar com muito fervor. Versículo 1, alguém pode ler? Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Então, quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós intercedemos, porque são essas palavras diferentes que 1 Timóteo 2:1 nos apresenta: oração, súplica, intercessão com ação de graças. Eu acredito que súplica é mais forte, mais intenso do que a oração simples. Eu acredito que a gente ora de modo simples. Por exemplo, tem dia que eu venho nos grupos aqui orar, eu oro, eu creio na oração, continuo crendo, não me desviei do Senhor, mas não é com tanta intensidade. Mas tem dia que me dá mais emoção orando, mais urgência, mais desespero. Eu acredito que aconteça isso com os irmãos também. Por exemplo, Davi, quando estava no trono dele, provavelmente ele orava de uma maneira. Quando ele estava dentro de uma caverna com um exército buscando tirar a vida dele, eu acredito que a oração dele era muito mais intensa. E Deus sabe disso. E talvez seja por isso que Deus nos coloca em alguma situação de caverna, para nós orarmos mais intensamente. Então ele ora a Deus, ele suplica ao Senhor para atender a oração dele. Ele está abatido. Versículo 2, às vezes o abatimento nos faz desejar estar em situações acima dos problemas. Então alguém pode ler o versículo 2? Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. A rocha que é alta demais para mim, mais alta do que a minha vida.
quando nós estamos abatidos, abatimento diz respeito a uma posição, para baixo. Nós estamos para baixo. E quando nós estamos abatidos, o nosso desejo é sermos erguidos até uma rocha, até um lugar alto. Porque do lugar alto é onde nós temos segurança. Assisti um filme, não faz muito tempo, de uma história real, em que mandaram um pelotão de um exército americano guardar um fronte, mas o fronte era num vale, e os inimigos estavam todos em volta por cima. Não teve chance nenhuma para eles, porque quem está em cima num tiroteio leva vantagem. Então, quando nós estamos abatidos, nós queremos estar por cima, nós queremos estar acima. Então, ore ao Senhor quando você estiver abatido, para que Deus te coloque na rocha, que é Cristo, e que ela é mais alta do que você. A palavra de Deus diz que os arrogantes Deus abate, abatimento, mas os humildes Ele exalta. Então, nós queremos estar por cima, não no sentido de orgulho, mas no sentido de proteção. Às vezes o abatimento nos faz buscar um refúgio. E nessa busca pelo refúgio nós encontramos quem? O Senhor, que é o nosso alto refúgio. Versículo 3. Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. De novo uma posição alta, torre. Uma torre forte contra o inimigo. O Senhor é o nosso refúgio. Então, quando você estiver abatido, não despreze totalmente essa posição. É um momento de você orar para que o Senhor te coloque no refúgio, na torre, no lugar alto, na rocha. E o versículo 4 também. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Então o salmista ele não se entrega para uma depressão, não é? Ele não se entrega para um abatimento total da vida dele, mas ele clama ao Senhor e ele quer estar debaixo das asas do Senhor. Jesus usou essa figura, né? Quando ele estava num lugar alto, olhando para Jerusalém, e ele ora. Quantas vezes eu quis fazer isso? Aqui do versículo 4, colocar o povo debaixo das asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, mas tu não quiseste. Então nós temos essa escolha ruim de não querer estar debaixo das asas do Senhor, mas é o único lugar que você estaria protegido, no tabernáculo de Deus, no alto refúgio. Então, após o abatimento, oração, aí vem o refúgio. Então, se você está abatido hoje, domingo a gente já vai te ver em cima da rocha, né? O versículo 5 agora nós vamos ver sobre votos. Então, meus irmãos, espero que ninguém tenha entendido que eu sou contra votos. Eu não sou contra votos, é bíblico. Eu particularmente não faço votos. Jejum também, jejum não é proibido, é bíblico, mas eu particularmente não faço jejum. Então vocês têm um pastor que não é muito piedoso, né? Mas se você tem a ousadia de fazer votos, faça votos, mas tome cuidado, porque senão você pode se tornar leviano. Você faz voto é promessa, né? Todo mundo sabe que voto é promessa. Você faz uma promessa para alguém e não cumpre, você é um mau caráter. Você é uma pessoa que não é uma pessoa de confiança e não é de palavra. Mas se você faz um voto para Deus e não cumpre, está tudo bem. Será que é assim? Não. Você deveria ser muito mais cuidadoso com as promessas que você faz para Deus.
Porque Jesus falou para não temer os homens, mas para temer a Deus. Então, antes de falarmos dos votos, que é uma bênção, fazer um voto, cumprir e receber a recompensa. Então, quem faz um voto, ele também está esperando do Senhor a recompensa, pela obediência dele, que ele diz que vai ter, né? Porque voto sempre é antecipado. Vamos ler Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, 21 a 23. Então, alguém, ou mais do que uma pessoa, pode ler, tá? Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererás de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. Então, uma pessoa que faz voto é uma pessoa bem consagrada ao Senhor, se der certo. Se não der certo, ele é uma pessoa bem pecadora. Então, ou tudo ou nada com votos. Mas o versículo 22 diz, olha, se você não fizer voto, tá tudo bem, não tem pecado em você. Você não é lá aquela pessoa mais consagrada, né? Mas também você não ultrapassa o limite de falar e não cumprir. Então, só pelo esses versículos de Deuteronômio, nós já nos alertamos para o fato de que fazer voto não é errado, é uma bênção, mas pode se tornar perigoso. Vamos ler também Eclesiastes. Eclesiastes 5, 4 e 5. Eclesiastes é depois de Provérbios, tá? Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Então eu estou nesse aí, é melhor não fazer. Né? O apóstolo Paulo fez voto. Né? No Novo Testamento nós temos também. Só que ele fez um voto baseado na lei de Moisés. E o voto que ele fez, talvez, aí tem uma polêmica, né? Mas talvez ele nem deveria fazer aquele voto. Né? Ele não precisava, inclusive, fazer aquele voto. Alguns falam que foi até uma fraqueza dele para querer fazer uma média com os judeus. E deu tudo errado. O voto que ele fez deu bem errado. Então eu não quero julgar Paulo, não quero julgar você, mas eu estou bem tranquilo quanto a isso daí no decorrer dos anos. Eu não faço votos. Bom, faço votos pela sua boa saúde. Não é assim que a gente fala, mas isso é diferente, né? Então, fazer votos, eu tenho... Bom, agora alguns colegas de ministério diriam que eu estou muito errado nisso. Existe um programa, já tentei trazer esse programa aqui para a igreja muitos anos atrás, mas também não deu certo, né? Mas chama-se Promessa de Fé. Promessa de Fé é um programa muito bonito que tem na Igreja Batista Bíblica, a denominação como modo geral, e muitas igrejas têm tido bastante sucesso com Promessa da Fé. É um culto especial. Normalmente eles convidam um pregador para desafiar a igreja, para as pessoas fazerem a sua promessa de fé. Por exemplo, normalmente é no mês de setembro.
Aí eles lançam um desafio, as pessoas já têm seu envelope com um papelzinho. Eu prometo, diante de Deus, contribuir com missões. Promessa de fé nunca é para a igreja, para o cofre da igreja, é sempre para a obra missionária, para não ficar na igreja. Além dos dízimos e ofertas, eu prometo contribuir com tanto, por 12 meses. Então as pessoas fazem esse compromisso diante de Deus e aí elas trazem sua promessa de fé. Elas não colocam nome, não é para colocar nome, e colocam o valor, e a igreja trabalha com orçamento. O orçamento para os próximos 12 meses, o orçamento de missões, porque a igreja vai contar com aqueles irmãos que fizeram essa promessa de fé. E claro, tem todo um trabalho para mostrar para a igreja que também não pode fazer de modo leviano. Não prometa aquilo que você naturalmente não está recebendo. Agora, como é uma promessa de fé, ninguém tem nada a ver com isso. Se você quiser colocar um valor muito alto, mais do que você poderia hoje, tudo bem. Só que você vai ter que confiar que o Senhor vai te dar aquilo. Se você não conseguir, eu não sei, né? Provavelmente você vai ficar frustrado. Mas se você conseguir, você vai testemunhar como Deus honrou o seu compromisso. Tá aí, irmãos, eu não estou fazendo um apelo de promessa de fé, mas existe na nossa denominação e tem funcionado muito bem em algumas igrejas. Mas é promessa. Promessa de homens é um problema muito sério, né? Então os votos são comprometedores. Então eles deveriam ser evitados caso você não é uma pessoa de palavra. Versículo 5. Nós estamos em Salmo 61, só para lembrar. Salmo 61, versículo 5. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem teu nome. Davi é um homem que fez muitos votos, né? Servos do passado fizeram vários votos. E se o Senhor me tirar daqui... parece que foi Abraão, não foi? Ou Isaac, agora eu não me lembro. Que de tudo que eu tiver eu vou dar 10% se o Senhor me abençoar, né? Foi Jacó, não foi nem Abraão nem Isaac, foi Jacó. Ele fez isso, né? Então, você precisa ser muito reverente nessa questão de votos. Então, não é alguém da sua família que vai te supervisionar, mas é você diante de Deus. Então, diante de Deus, se você estiver doente e falar para Deus, eu vou fazer isso quando o Senhor me curar, então você se comprometeu. Pastor, Pois não? conheço um irmão que ficou bem doente, Uhum. depois de sair no hospital. Ele chamava João Mendes? Não. Ah, não, é um amigo dele. Brincadeira. Ele falou, né? Se Deus me curar, levantar dessa cama no hospital aqui, eu vou me firmar na igreja, vou dar meu dízimo certinho. O pessoal nem na igreja não vai mais hoje. Então, ou ele é muito corajoso ou muito leviano, né? Eu fiz um voto precipitado, mas eu não era evangélico. Aham. Eu disse a verdade. Quando eu fui ficar em Cascavel. Ah, Aí aqueles foram. Então, aconteceu que eu falei com Deus, se Deus permitisse que eu não morresse de cada forma, que eu ia servir a Deus. uhum. Aí fui há alguns anos. Mas pela graça de Deus, só que falar que hoje eu sirvo a Deus com toda a coração. Pois é, amém. Foi no momento, mas depois Tá pronto para fazer... Deus fez a minha vida. Tá pronto para fazer um voto como crente agora, né? Tá bom, meus irmãos. Façam os seus votos aí e cumpram. Os votos cumpridos resultam em recompensa. Eu acredito que alguém que faz um voto diante do Senhor e cumpre pela graça do Senhor, evidentemente que se você faz um voto e não pode cumprir, Deus sabe disso, né? Mas se você tem a alegria de fazer um voto e cumprir, ou você fica muito orgulhoso,
ou você dá glórias a Deus por Ele te dar a graça de cumprir o voto. Jefté fez um voto precipitado, né? Eu vou para a guerra, o Senhor vai abençoar na guerra. O primeiro que passar por aquela porta ali, eu vou oferecer ao Senhor. E foi a filha dele, né? Aí já é outra discussão também, né? Uma vez eu pesquisei 20 comentaristas antigos. E 10 falavam que o voto era oferecer a filha, matar a filha. E 10 falavam que era para deixar a filha sem casar, uma virgindade perpétua, né? 10 a 10. Haja interpretação para chegar na virgindade de castidade, hein? Pois é, eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Deus nunca permitiu sacrifício humano, né? Mas tem muito. Ela foi chorar, ela sobe na montanha e vai chorar a virgindade dela, né? Mas foi um voto de Jefté, seja morte ou virgindade dela, não se casar, foi um voto precipitado. Versículo 6. Dias sobre dias acrescentas ao reino. Duram os seus anos, gerações após gerações. Isso, então pensando nos votos que Deus ouviu, ele vai ter uma longa vida, né? Uma longa vida como rei. E ele teve um ministério bem longo e bem abençoado, Davi. Vocês sabem quantos anos durou o ministério de Davi como rei? 40 anos. 40 anos. Então, Deus o abençoou. Eu estava lendo esse versículo e agradecendo a Deus. Esse mês, no final desse mês, aliás, no dia 2 de agosto, faz 40 anos que eu deixei minha casa lá em São Paulo, né? Então, louvo a Deus por isso. Me senti como um Davi, né? Bem menos do que ele, mas me senti que Deus acrescentou os dias ao ministério. Então, nós vimos aqui a bênção da espera. Após o abatimento, vem o refúgio. Após os votos bem cumpridos, né? Vem a recompensa. E após a perseverança, vem a preservação. Persevere, Deus vai te salvar, Deus vai te preservar. Versículo 7. Alguém pode ler? Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Esse é o rei orando pelo próprio reinado. Davi está orando pelo próprio reinado e pedindo a Deus permaneça para sempre diante de Deus, ou seja, que o rei permaneça sempre diante de Deus, ou ainda, que eu, o rei, permaneça para sempre diante de Deus. Ele pede para que Deus conceda a bondade para ele, e que a fidelidade de Deus o preserve, porque ele cumpriu os votos, ele foi fiel ao Senhor, e como resultado ele quer a preservação da vida dele. E ele teve, antes de entrar no ministério como rei, ele foi perseguido, e ele orou a Deus, ele chegou a entregar a vida dele para Deus, quando ele diz, a tua graça é melhor do que a vida, e ele estava na caverna, sendo perseguido por Davi, e outra vez ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, o Absalão, mas ele orou e o Senhor o abençoou. Ele fez o voto diante do Senhor, ele foi fiel e Deus o preservou. E também o desejo cumprido, ele precisa ser acompanhado de fidelidade. Você não pode simplesmente ter um desejo diante de Deus. Como eu gostaria que Deus me desse isso, que Deus me desse a graça de fazer isso. Não, o seu desejo precisa ser acompanhado de fidelidade e também de perseverança. Versículo 8.
Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Davi se preocupava bastante com os votos dele. Ele prometia ao Senhor, mas ele era acompanhado sempre de fidelidade. E nessa fidelidade ele diz: eu vou cantar para sempre. E nós temos aqui vários salmos de Davi. Talvez metade dos 150 salmos, metade ou quase metade, são salmos de Davi. Ele cantou durante os 40 anos dele, ele fez músicas. A Bíblia diz inclusive que ele fez instrumentos, né? Então ele tocava, cantava, e ele nunca deixou de cumprir esse voto. Cantarei para sempre a glória do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, vale a pena esperar no Senhor. Se você está abatido, espere no Senhor e logo vai vir o refúgio, os lugares altos. Se você está entregando a sua vida ao Senhor, espere que Ele vai te abençoar. Fazendo voto ou não fazendo voto, não importa. Se você está sendo fiel ao Senhor, Ele vai te recompensar. E também, se você estiver perseverando, você vai ter a bênção da preservação. Deus vai te preservar, Deus vai te salvar de muitas circunstâncias da vida. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque através desse salmo nós somos levados a refletir mais sobre a espera. Se nós estivermos abatidos, nós queremos esperar pelo refúgio que o Senhor vai nos dar. Queremos também, ó Deus, ser fiéis ao Senhor, esperar a recompensa que virá. E também queremos perseverar fielmente, confiando em Ti, e o Senhor vai nos salvar. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado pelos meus irmãos. Pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão também enlutados, é o caso da irmã Simone Nicioli. Peço a Deus que o Senhor abençoe aqueles que estão enfrentando lutas financeiras, dê a libertação para eles disso. E também, ó Deus, rogamos ao Senhor que aqueles que estão desanimados, que nem estão orando mais, nós queremos orar por eles. E rogar ao Senhor que chacoalhe a vida deles, ó Pai, para que eles voltem para os Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.